Olha, se tem uma coisa interessante na vida, é você ter a capacidade de se adaptar e se adequar a realidades diferentes. E muitas vezes essa adaptação soma muita experiência que você tem antes de lá chegar. Estou falando de você morar numa cidade de 2,5 milhões de habitantes e, de repente, vai elevado para uma cidade muito menor. Nem sei qual é a capacidade do município de Altazes. Rainer Figueiredo, que está aqui com a gente, é secretário municipal de Altazes, né? E a terra do leite, né? Isso. Qual é a quantidade de gente que mora em Altazes? Altazes hoje tem em torno de 50 mil habitantes. Eu ouvi dizer, eu tive em Altazes bem no iniciozinho, então faz muito tempo que eu não vou lá. Muita gente do Sudeste lá? Na verdade é bem diverso, bem uma diversidade boa. Porque nós ficamos bem perto já lá de baixo, não, né? Essa parte é Apuí é o Maitá. Ok. Sim, Altazes então é no meio. E é a região metropolitana aqui de Manaus, okay. Fica 2 horas. Ok. Tem muita gente de fora lá? Até que não, tem mais a população lá, local mesmo. Isso fez com que essas informações que nós temos aqui cheguem fácil lá. Sim, sim. E é muito bom a população, além dela ser bem acolhedora, né, com as pessoas que vêm de fora. Por exemplo, eu cheguei lá de fora para mostrar um trabalho. Então, quem é do interior, eu sou de Coari, também sou do interior, e a gente que é do interior, a gente tem um certo receio de quem vem de fora. Pô, a pessoa vem de fora, não sabe da nossa realidade, né? Mas isso é natural, né? Esse receio, e eu entendo, porque eu também pensava desse jeito quando vinha alguém de fora para Coari. Mas o bom é que eles são bastante acolhedores. Então, eu senti esse acolhimento, eu senti que foram bem receptivos, ouviram tudo que a gente tinha, porque quando a gente vem de fora, a gente tem uma visão diferenciada, né? Ampla, macro, e quando a gente vai conhecendo e juntando com a experiência que eles têm lá dessas informações, eu acredito que é o que o trabalho consegue fluir, e todos os avanços que nós estamos tendo nesse período foi realmente essa junção da experiência da equipe local com essa nossa visão de fora. Quem é o atual prefeito? Tomé Neto. O prefeito Tomé Neto, e isso que a gente estava falando sobre gestor, né? O prefeito Tomé Neto, ele é um jovem totalmente visionário, onde ele é bastante humano. O que me chamou a atenção no prefeito Tomé, quando ele me fez o convite, foi justamente sobre isso. Ele me chamou, olha, eu quero fazer a saúde de Altazes ser referência, e eu quero dar condições para isso. Então, para alguém que, um gestor, no caso eu, ouvindo isso no meu superior, né, do caso meu prefeito, que quer dar suporte para isso, é o suprassumo, né? Com certeza. Porque realmente o gestor querer que as coisas aconteçam. Então, muito do que nós fizemos lá nesses mais de 100 dias, né? Foi porque o prefeito ele deu total suporte, autonomia para mim como secretário, de poder tomar as decisões necessárias, e confiou no meu trabalho, por estar lá fazendo um serviço tanto técnico quanto de conversar com as pessoas e ouvir as necessidades dessas pessoas. Então, o prefeito Tomé Neto, ele foi uma grande surpresa para mim de conhecê-lo. Eu conhecia das redes sociais, mas pessoalmente, e eu sempre falo isso para ele, hoje eu me inspiro muito no que ele faz, porque ele ouve a população, ele entende e ele quer resolver aquilo para as pessoas. Ele sente a dor das pessoas, então ele é muito empático. E isso é muito importante quando você quer fazer uma gestão voltada para as pessoas. Então, isso foi muito bom. Como, por exemplo, nós criamos o Centro Especializado em Reabilitação, lá em Altazes. Okay. O CER tipo 2, de reabilitação física e intelectual, para a gente tratar as pessoas com espectro autista. Então, não tinha isso em Altazes, nunca teve. E ele participando do processo eleitoral, as pessoas, as mães atípicas, os pais atípicos, fizeram reunião com ele, com a primeira-dama, com a Renata Pinheiro. E os dois, tanto o prefeito como a primeira-dama, são super humanos nesse sentido. Então, eles sentiram a dor dessa população e determinaram que isso seria um projeto de campanha.
Então, nós conseguimos entregar em menos de 100 dias um centro especializado totalmente equipado, com uma equipe multiprofissional, com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, com psicólogo, com médico, com neuropediatra. Então, nós conseguimos entregar uma coisa que a população anseiava muito, e isso foi justamente por esse gestor ter esse olhar humanizado e empático, porque ele fez tudo isso com recurso próprio da prefeitura, sem nenhuma emenda parlamentar, sem nenhuma ajuda do Estado. Ele conseguiu entregar isso para a população de uma forma efetiva e que hoje toda a população está sendo assistida, atendida num ambiente bom, e isso é realmente você fazer esse diferencial. Então, para mim, como gestor, como secretário, ter um prefeito que confia além do meu trabalho, ser empático, assim como eu, é maravilhoso. Mas o Tomé Neto tem um laço histórico de família extraordinário. Isso, né? O pai dele, né? O pai, avô. O avô dele, o pai, lógico, o pai foi meu colega de faculdade, faculdade não, de colégio, né? Mas ele o Gilberto foi uma referência, mudança estrutural de comportamento numa cidade que não tinha rumo nenhum. Ele veio... Aliás, essa semana até contava dessa história. É interessante. Na minhas entrevistas, essas conversas, né? Eu me lembro quando era moleque, isso faz muito tempo, quando chegava no dia da criança, o governador dava presente para a gente. Aí tocava uma música e dizia assim, Gilberto é amigo da criança, Gilberto é amigo da criança. Parecia uma coisa subliminar que ficou há muito tempo atrás. E há uns 2 anos atrás, alguém conversando comigo, o que você acha da ideia do prefeito dar presente para as crianças numa cidade que tem 350 mil estudantes? Eu disse, eu acho uma atitude fantástica. É plantar o futuro. Eu acho que o Tomé Neto tem essa visão. Muito. Ele está plantando no futuro. Só quem tem alguém com uma deficiência em casa é que sabe da dificuldade do problema. E tem que recorrer a alguém. E alguém que recebe nossos impostos, embora o município receba poucos impostos. Isso. O município deve ter mais cota de participação do que realmente imposto. Lá o objetivo é gerar emprego, mas eu não posso gerar emprego lá e cobrar de tipo, não tem como. O teu retorno vai ser geração de emprego, né? Aumentar as vendas, criar espaço para as pessoas. Altazes é na área metropolitana, o que também isso dificulta um pouco, né? Porque a pessoa espera que o município tenha o que tem na capital. Isso. E isso é um dos pontos, por exemplo, lá nós não temos a parte do TFD, que é a ajuda de custo para os pacientes fora de domicílio, porque eles entendem, né, o que é a região metropolitana de Manaus e que as pessoas podem chegar aqui na região de fácil acesso. De fato, é bem mais fácil do que quem mora, né, bem mais longe. Guari, por exemplo. Quem mora bem mais longe, mas toda a parte logística. E a gente está enfrentando também a questão das pontes que caíram lá na BR. Então, tem essa dificuldade ainda maior. Nós temos essa dificuldade na própria BR, né? E aí nós não temos pontes que ligam Altazes, e então nós temos que pegar balsa aqui, pegar balsa lá na Ceasa. Então, querendo ou não, é uma logística bem dificultosa. E aí as pessoas não veem isso. E é uma coisa muito complexa. Eu tive fazendo reportagem das pontes, fiquei impressionado com algumas pontes tecnicamente foram derrubadas. Nós provamos que muitas pontes foram derrubadas. Os caras serraram. Eu achei isso uma estupidez sem tamanho, mas uma terra como a nossa, gigantesca, tem gente mais interessada na desgraça do que no desenvolvimento. Você como pessoa... Então, ir para Altazes é como voltar para casa. Isso. É Coari, né? Eu senti esse sentimento. O que te trouxe de Coari para Manaus? Realmente essa busca de novos horizontes, né? A gente que é do interior, a gente fica um pouco limitado isso que você falou, nessa geração de emprego. E Coari, por ser uma cidade praticamente universitária, lá nós temos a UFAM, nós temos a UEA, nós temos várias outras faculdades particulares. Então, lá virou praticamente um polo universitário. Então, para você ver, lá temos medicina na UFAM. Então, o polo da UFAM ele é bem consistente, ele entrega vários profissionais por ano no mercado de trabalho.
e que não necessariamente é abraçado pelo mercado de trabalho da própria cidade. Então, é demais, né? Então, em vista disso, eu quis buscar novos horizontes e aí que vim para Manaus. E aí, essa vinda para Manaus foi muito bem interiorano mesmo. Vim de barco, sem rumo, com uma mala e um sonho de que fazer a diferença, só com a mala e o diploma. Não tinha emprego, não tinha nada. E aí fui deixando o currículo em clínicas, enfim. Não consegui emprego. E aí, na época, tinha a OL, isso foi em 2016. E parece muito longe, né? Um pouco mais de 10... Não, mas é isso mesmo. Quase 10 anos. Quase 10 anos já se passaram. Isso, cheguei aqui e aí fui atender a domicílio. Então, divulgava no OLX, divulgava nas redes sociais, estava atendendo a domicílio. E eu ia atender. Só que eu não tinha carro. Eu ia de ônibus, não tinha Uber naquela época, então eu passava 1 hora esperando o ônibus na parada, outra hora dentro do ônibus, no saculejo, no calor infernal. Chegava na casa do paciente para atender, era na sala, era menino correndo pela sala, eu com touca, luva, máscara, jaleco, o suor escorrendo, atendendo. E atendia, ia fazer, voltava também mais 1 hora esperando o ônibus voltando para casa. E foi bem assim mesmo, quando você quer... Você corre atrás, você independente das dificuldades. E aí fui fazendo essa dificuldade, eu falei, vou alugar um espaço para atender. Já tinha um dinheiro com os atendimentos. Lógico. Aluguei um espaço, acho que era R$ 250 a sala, dividindo com uma amiga. Era menor que isso daqui, o espaço. E aí vou fazer uma inauguração. E aí, fazer essa inauguração não tinha nada, só tinha uma maca e um modulado. E aí, fui fazer a inauguração. E divulgando na OLX, atendendo, e fui crescendo. E aí foi quando eu falei, preciso ser referência em alguma coisa, preciso dar aula. Então, eu fui distribuir meu currículo em todas as faculdades de Manaus. E aí, uma delas me chamou, me ligou, professor. E eu, nossa, eu sou professor? E aí, tudo bom, é preciso fazer uma prova, né? Precisa ser professor. Eu falei, beleza. Quando? Amanhã, 9 horas. Isso era 4 horas da tarde. Qual o tema? O senhor escolhe. Só traga a ementa, o plano e os slides para apresentar. Eu falei, que legal, como é que faz isso? E aí, fui fazendo, passei a noite acordada, quando eu cheguei lá, entrei, e aí eu sempre muito comunicativo, falando com as pessoas, tudo bom? Todos eram professores de carreira lá, tinha umas 10 pessoas. E eu falei, nossa, você veio pra vaga de quê? Não, de fisioterapia, todos eram lá pra vaga. Aí eu fui lá na recepção. Moça, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quantas vagas são? Ela falou, 1. Eu falei, meu Deus, não vai dar. Não tem condições de eu estar aqui. Espírito do interior. Não tem condições. E aí dei a aula lá, me saí bem. Fui selecionado, passei, ministrei aula durante 3 anos nessa universidade. E fui dando aula na pós-graduação, então rodei o Brasil todo dando aula de pós-graduação. Todo final de semana eu estava num estado diferente dando aula de pós-graduação. Maravilha. E eu com 26 anos fazendo tudo isso. E eu chegava nos estados do Sul, Sudeste. Eu sou de Manaus, as pessoas já viraram assim... O que esse menino vem lá de Manaus me ensinar alguma coisa? Eu falei, fisiologia é uma coisa só, o ser humano tanto faz como seja aqui no Sul, no Norte, Nordeste. E aí, quando eu dava aula, as pessoas já gostavam e tudo mais. Foi quando eu recebi o convite do governador de assumir a Policlínica Codajás. Então, foi realmente um desafio muito grande. E em pouco tempo. Em pouco tempo. Está falando agora 10 anos, então muito rapidamente. Muito. E as pessoas me perguntam, como que você conseguiu tudo isso? Eu falo, Deus, em primeiro lugar, porque eu coloquei todos os meus planos nas mãos dele. Lógico. E ele foi me guiando, porque quem diria que um menino lá do interior do estado poderia chegar e assumir a maior policlínica do estado, com o maior número de atendimentos, a maior rede de policlínica, a maior policlínica da região norte. Então, e eu com 26 anos, assumindo tudo aquilo bem grandioso. Então, eu agradeço ao governador por ter me dado essa oportunidade e ver que um jovem de 26 anos poderia sim fazer um bom trabalho. E à frente da Policlínica a gente conseguiu muitas coisas, muitos avanços. Saímos de 100 mil atendimentos por ano para 430 mil pessoas atendidas. Nós melhoramos o atendimento, ampliamos serviços, modernizamos o atendimento, compramos... E quando eu falo tudo nós, porque eu nunca faço nada sozinho, né? Sempre Mas é assim uma equipe que está lá comprometida, empenhada.
e que quer que as coisas aconteçam. E aí foi quando eu fui... e aí a gente tem aquela coisinha de querer fazer ainda mais, né? E aí foi quando surgiu no meu coração de... Ou seja, não é o seu limite ainda. Não, vou fazer o que mais? O que dá para fazer mais? Aí eu vou ser candidato. Aí saí como candidato a vereador, agora de Manaus, na eleição passada. E aí fiz uma campanha totalmente limpa, totalmente na vista das outras, todas estratosféricas. A minha foi bem pé no chão. E isso foi muito gratificante para mim. Eu tive 1.300 votos. Mas 1.300 votos que eu não comprei nenhum. Ótimo. Foram pessoas que saíram de casa, que acreditaram em mim, saíram de casa e digitaram lá o número. Então, para mim, isso foi 1.300 pessoas que acreditaram no meu trabalho desde então, que acompanham, que viram, que gostaram, porque eu não tive logística nenhuma no dia, que a gente sabe que tem, Tem enfim, todo um mecanismo. todo um sistema. Eu votei, fui para casa e fiquei esperando. Então, não tinha ninguém nas ruas, ninguém fazendo, levando, enfim. E essas 1.300 pessoas, para mim, foram um bálsamo de dizer, olha, o seu trabalho está sendo reconhecido, deu certo e vamos em frente. E aí foi quando o prefeito Tomé me convidou para assumir esse desafio. Olha, eu tenho um desafio para você, acompanhe seu trabalho. E eu falei, quero um desafio. E aí, quando eu cheguei lá, vi o tamanho do desafio, eu falei, vamos ter. Agora que eu vou trabalhar mesmo. Né? Vamos ter, mas que bom, isso me motiva ainda mais e tudo que a gente está conquistando lá é só o começo. Eu acredito que a gente pode fazer muito, porque tendo um prefeito que acredita no meu potencial e acredita no potencial da cidade em si. E uma coisa que me chamou a atenção lá em Altaz é que as pessoas, elas clamam por isso. Quando a gente chegou na transição, fui fazer as visitas e eu cheguei no hospital, a gente estava visitando com a equipe e aí uma paciente e uma acompanhante. Vocês são da equipe do prefeito, Tomé, que ganhou? Eu falei, sim, a gente está fazendo a transição. Graças a Deus. A gente quer muito isso e que vocês melhorem muito a saúde. Então, se torna um peso muito maior, porque a gente tem E eu sou uma pessoa que me cobro muito, então imagina que o sarrafo está lá em cima e a gente trabalhando muito para a gente se superar todos os dias para entregar o que há de melhor para as pessoas. Rainer, tem uma expressão na Bíblia que diz uma coisa, faz por ti que eu te ajudarei. Então ele te deu força, mas quem fez foi você, porque ele te apoiou e fez as conquistas que você está tendo até agora. Você praticou atividade física? E eu sou o tipo de pessoa que eu não falo as minhas emoções. Eu absorvo tudo. Eu fui para terapia, fazer toda uma análise. Uhum. E aí a psicóloga falou, olha, você precisa externalizar. Porque quando você externaliza suas emoções, o seu corpo reflete tudo isso. Então eu vivia com tensões, com dores nas costas musculares. Vivia muito mal. E eu vivia no fisioterapeuta, nos meus amigos e tudo mais. Aí eles falaram, amigo, você sabe qual é o tratamento? Você tem que fazer uma atividade física, você tem que melhorar a musculatura, né, do seu corpo para você poder aguentar o tranco. E aí eu falei, não, vou fazer isso. E aí fui toda uma rotina, fui procurar acompanhamento com médico, com endócrino, com nutrólogo, com nutricionista, com o personal, que eu sou muito metódico. Então, que eu não paro na sala, né? Eu vou, faço visita nas unidades, vou nas zonas rurais, ver os ribeirinhos, o que eles estão pensando nas ações itinerantes que a gente tem. Eu faço questão de acompanhar algumas delas. Então, para aguentar o ritmo, tem que estar com o condicionamento em dia. Você veio de Coari para Manaus para Altaz, quando você teve um grande susto daqui para cá, que é mesmo uma diferença muito grande, foi para aqui. Toda uma experiência daqui, quando chega lá, é como se estivesse começando tudo de novo. Porque a história é diferente. Queira ou não queira, não importa a proximidade da capital. Isso. Você continua tendo dificuldade e tal. Mas eu acho que a tua vivência do interior te ajuda mais no interior. Muito. Agora, se o prefeito não acompanhar, mano, vai perder tempo. Ainda bem que a gente... E é por isso que eu aceitei o desafio. Porque eu vi no prefeito Tomé Neto isso de realmente querer fazer pelas pessoas. Então, eu sou muito transparente e verdadeiro.
eu tenho um feeling muito grande de conseguir ler isso nas pessoas e ele é realmente um cara diferenciado. E essa questão do interior, quando eu saí do interior, eu era aquele jovem... Na faculdade eu sempre fui aquele idealista do SUS que vai funcionar, eu ia fazer os estágios, queria fazer os projetos e eu queria fazer muita coisa. Cara, um estudante de uma universidade federal e que a gente faz aqueles projetos e tudo mais. E na posição que eu estou hoje como secretário, querendo ou não, com um poder de decisão nas mãos, de realmente poder fazer alguma coisa, me lembrou o jovem sonhador Lá atrás, hein? lá atrás que tinha muitos sonhos, que poderia fazer muito pela saúde, que hoje nós estamos fazendo. Então, foi realmente uma gratificação muito grande para mim como pessoa, como profissional, de voltar basicamente para o início e poder lembrar daquele jovem idealista lá e que hoje tem um poder de realmente fazer as coisas. O pessoal de Coari se surpreende contigo? Assim, Família toda lá. minha família toda de lá. Quando eu digo, Marco, como é que tu conseguiu tudo isso em tão pouco tempo? Todo mundo Pra fala você foi um isso. longo tempo, mas para quem tá fora é rapidinho. É isso que eu falo para as pessoas. Ninguém vê os calos dos nossos pés, né? Ninguém vê todas isso as mesmo. nossas dificuldades, o que a gente passa para a gente estar lá, né? Eu falei agora há pouco sobre a minha saúde, que eu ficava com muitas dores, enfim. E em todos os nossos medos, né? Anseios, será que vai dar certo? E ninguém vê tudo isso. Todo mundo só vê na rede social lá, olha, deu O tudo resultado, certo. pô, os caras se deu bem. Pô. Deu tudo certo, mas quando as pessoas veem, nossa, você foi super fácil, não foi nada fácil. Quando eu encontro com alguém da minha cidade, eles falam, nossa, que tem orgulho, né, de você Lógico que sim. saiu de lá e conseguiu sobressair com trabalho. Você imagina, eu venho de uma família humilde, sem apadrinhamento político nenhum, É isso aí. sem recursos, sem nada, e conseguir ir galgando espaços políticos sem apadrinhamento nenhum, só com as pessoas gostando do meu trabalho. E aí eu falo novamente do próprio governador Wilson Lima, que me deu essa oportunidade e acreditou que um jovem de 26 anos pudesse assumir uma unidade tão importante para o Estado, né? Complexa. Complexa Altamente complexa. e com uma importância histórica, né? Tem mais de 40 anos essa unidade, que as pessoas têm um vínculo, querendo ou não, emocional muito grande, né? E eu pude mostrar isso, que realmente pode dar certo. Então, muito bom. Tu coloca assim, como minha área é esporte, né? Eu sempre falo isso aí. Nas 1000 entrevistas que eu fiz com atletas maratonistas, né? Eu fiz a pergunta que eu faço para eles assim: o que é que você pensa durante os 42 quilômetros que você corre? Ele disse: nada. Eu só não penso em parar. Então, aí o cara me disse uma expressão que eu achei muito bonita: o cansaço do meu corpo é a liberdade do meu cérebro. Então, eu acho que é isso. Você precisa ter atividade física real para que você possa ter a capacidade de pensar melhor. Um corpo cansado é uma mente doente. Acabou. E cansado não quer dizer cansado de não fazer nada mesmo. Isso é muito importante. Você está bem fisicamente para poder pensar melhor, refrescar melhor. Eles me contaram uma coisa muito legal que dizia o seguinte: se eu pensar que eu não vou fazer os 42 quilômetros, eu não consigo fazer um. Né? Eu não tenho o que perder, eu tenho que fazer 42, acabou. Né? O que você fez. Eu tenho que perder o quê? Pois já não tenho nada, eu tenho a mala e a minha cabeça, mais nada. Então, eu vou bater. Colega, vou te atender? Tu vai me atender? Aí você foi gramando nessa coisa, eu vou fazer uma sala. Se não fosse assim, você não estaria onde você está. Isso tudo somado, né, significa que a tua perspectiva em Altazes, especificamente agora, qual o passo que você vai dar, conhecendo já a estrutura que tu tens? O que é que tu pensas em atender melhor? Realmente a gente poder dar uma saúde de qualidade a todos os munícipes. E quando eu falo em munícipes, também o nosso povo do interior. Isso. Do interior da zona rural, os ribeirinhos,
que precisam muito. Então, a gente quer ampliar os serviços, melhorar os equipamentos de saúde. Quando eu falo equipamentos, eu falo nos prédios também, que a gente precisa dar uma reforma muito grande, que aí dar uma qualidade tanto para os usuários que estão sendo atendidos, quanto para os profissionais que estão atendendo. Você ter um ambiente de trabalho melhor para você se sentir melhor de poder, porque você, para dar saúde, você precisa ter saúde. Então, você precisa se sentir bem para você poder atender alguém bem. Então, a gente melhorar todo o sistema de saúde do município que está precisando. A gente pegou uma saúde totalmente deficitária em alguns aspectos, em alguns equipamentos parados. A gente quer realmente modernizar, equipar, melhorar, tanto nas UBS quanto na média complexidade, que é o hospital, a rede hospitalar. Então, para mim foi algo bem diferente, que eu lidava com a média complexidade, uma única unidade, e sair e ir para comandar a saúde de um município inteiro, atenção básica, que é fantástica, você poder tratar esse paciente antes dele ficar doente, você dar condições, você fazer ações de saúde, você fazer orientações, você cuidar desse... A tua equipe é toda de lá? Toda de lá. O pessoal tem feito treinamento de qualidade? Isso, estamos fazendo treinamento. Isso tem que fazer, porque o pessoal se atualizar bastante. Muito. A ortopedia continua sendo o grande... Eu diria até que, talvez, eu possa estar errado, né? Mas o que eu percebo é que a ortopedia é o grande caos em qualquer cidade. Porque as outras doenças, as pessoas procuram mais pessoas específicas. Lá não, lá só tem todo mundo atuar, mas a ortopedia não continua sendo uma grande força. Isso, e tanto que a gente aumentou os médicos ortopedistas lá. Antes ele ia uma vez por mês, hoje a gente está ampliando esse número de atendimentos para esses médicos. Ou antes eles só faziam a questão ambulatorial, e a gente quer trazer também para a parte hospitalar. Então essa é a ampliação da rede de saúde que a gente quer fazer em Altazes, muito bem pensada, planejada, porque a gente entende que a parte pública ela tem que ser muito bem orquestrada, porque eu tenho que prestar contas de tudo isso. Então, a gente está lidando com dinheiro público, um dinheiro que ele tem que ser transparente, e a forma que ele tem que ser usado, as pessoas têm que estarem olhando para que a gente possa ser... para elas monitorarem, isso é uma transparência, né? Então, a gente está lidando diretamente com o Conselho Municipal de Saúde, que é o conselho que aprova as contas da Secretaria de Saúde. Então, a gente está lidando com o conselho, mandando todos os processos para aprovação, primeiramente do conselho, para que a gente possa dar andamento na rede de saúde municipal. A gente já aprovou o CEL, que é o Centro Especializado Odontológico, onde nós vamos ter especialidades odontológicas dentro do município, coisa que não tinha. Foi aprovado, como eu falei, o Centro Especializado em Reabilitação, que nunca teve. O Conselho aprovou e nós conseguimos fazer a ampliação da rede de saúde, como a farmácia básica. Antes desse paciente, para ele pegar a sua medicação, ele ia no prédio da Sensa, tinha uma janelinha, e ele pegava o medicamento, ele ficava no sol, na chuva, do lado de fora, e o prefeito, vendo aquilo, a gente conseguiu transferir e colocar em um prédio onde tem uma recepção com ar-condicionado, com cadeira, onde esse paciente ele pode chegar e esperar com dignidade e poder receber a sua medicação. Então, a gente quer dar dignidade ao atendimento dessas pessoas, que quem está buscando a Secretaria de Saúde, tanto nas UBS quanto no hospital, elas precisam ela não está lá para passear, não vai no shopping, né? Então, a pessoa, quando ela já está doente ou alguma coisa, ela já fica deprimida, isso que você falou, ela já deprime um pouquinho, já fica ruim. Já se então, abate, né? Qualquer coisinha é um estopim, é uma coisa. Então, quando você dá condições para elas serem atendidas de forma digna, você já está minimizando ainda mais o impacto da doença na vida dela. Doutor Rainer, o negócio é o seguinte, em cidade grande, você perde a sensibilidade da proximidade das pessoas. Você esquece que aquilo é uma pessoa, né? Você acaba atendendo no pacote mesmo. No volume, né? Estou chato. O interior tem essa vantagem, todo mundo conhece todo mundo. Sim. De alguém sempre chega próximo de alguém.
isso melhora, eu acho que isso melhora a qualidade do atendimento. Eu não tenho dúvida. O atendimento é fundamental. Às vezes, uma palavra de carinho resolve tanto quanto um remédio que você vai dar. Então, está de parabéns, eu acho que é por aí que é o caminho. Muito feliz em conhecer você, saber da sua história, mas é bom que as pessoas que estão em casa também estão sabendo da sua história, né? Muitas vezes a gente aparenta só ver quem já chegou, não ver como foi o caminho para chegar até lá. Isso melhora bastante. Eu parabenizo lá o trabalho de vocês. Tem muito o que fazer, não tenha dúvida. Aliás, onde é que não tem o que fazer, né? O que não tem, você procura. O que não tem, você procura para fazer, de alguma forma. E a perspectiva, eu acho que é a melhor do mundo. Sim. A única pergunta que me fica no ar é a seguinte: ainda vai tentar a vida política? Para ser honesto. Ser honesto, existe um sistema onde a gente precisa entendê-lo do que a gente tentar brigar contra ele. Então, para se estar nessa vida política, né, a gente precisa ter um grupo. Esse grupo político, ele entender e a gente construir isso. Então, eu estou aberto ao diálogo, porque eu falo que a gente já faz política no nosso dia a dia, só da gente respeitar o outro, a gente está fazendo política. A política partidária é algo onde eu vejo um modo de ajudar as pessoas de uma forma mais efetiva, onde estão as tomadas de decisões. E se a gente não tiver essas tomadas de decisões, outras pessoas vão tomar as decisões pela gente. Isso é verdade. Então, é uma coisa que ainda está dentro do meu coração, realmente, de poder estar junto e poder ouvir as pessoas e melhorar de alguma forma. Então, independente da parte política partidária, eu acredito que eu posso fazer muito pelas pessoas. Olha, eu vou encerrar nossa conversa contando duas histórias. Uma, recentemente eu tive, recentemente mesmo, no recém-inaugurado o Centro de Tratamento de Colo de Útero. Lá eu encontrei um deputado estadual que ofereceu para lá 6 milhões de reais e 6 milhões possíveis de emenda parlamentar. Isso é uma sensibilidade incomum. Você não esquece essa história. A outra, eu fui vereador um dia e fiz mais ou menos parecido com você e consegui proporcionalmente muito menos, porque eu consegui quase 4 mil eleitores, numa época que a cidade tinha a metade da população que tem. Mas o que significa que o teu trabalho está frutificando. Mantenha o ritmo que você vai ter muitas alegrias pela frente, pessoais, porque não tenha dúvida que é uma conquista, né? A gente tem esse negócio, a gente vê na cidade pequena, meu Deus, eu não vou chegar nunca a lugar nenhum, se eu não andar, se eu não pegar ônibus, se eu não me pendurar, só não vai esquecer. E, pelo jeito, você não esqueceu. Isso é importante. Então, parabéns, boa sorte, estamos juntos. E, olha, esta é uma das muitas histórias que a gente conta aqui. Fique ligado que você vai gostar.